Olá pessoal, estamos aqui para passar para vocês uma explicação do novo recurso, a nova ferramenta do WebView 7 e explicar aqui as funcionalidades. Hoje eu vou falar para vocês o que é o Workflow, né? O que seria o Workflow, mais conhecido como um fluxo automático, né? Processamento automático de fluxos, né? O que seria um Workflow? Seria mais ou menos automação do seu processo de negócio, né, dentro da sua empresa. Na verdade, ele automatizaria um simples projeto, né, um simples processo dentro da sua empresa. Vou dar um exemplo. Antigamente, né, anteriormente, as empresas elas utilizavam e-mails, utilizavam para poder solicitar aprovações de certos processos. Mandava e-mail, às vezes tinha que mandar por correio, dependendo do documento físico, né? E às vezes isso tinha um desgaste e às vezes também uma demora e também não era seguro. Hoje em dia, a nossa ferramenta ela traz maior segurança, agilidade e facilidade no uso, né? Então, aqui seria um meio de que você criaria o seu processo e nesse processo você identificaria quem seriam as pessoas responsáveis para estar aprovando ou não aprovando esse processo. Essas pessoas fariam parte desse fluxo, tá? Então aqui seria meio que uma automatização do seu processo, evitando que você tenha perda de tempo, né? E agilizando ele para dar continuidade no fluxo. Aqui seria mais ou menos o overview, né? A tela do workflow, né? Vocês podem verificar que na parte esquerda tem os botões de aprovar, reprovar e reassignar, tá? No momento que você cria um fluxo para um usuário, ele vai estar verificando vai estar vendo essa tela, onde ele vai tomar a ação de aprovar esse fluxo, ele vai verificar a imagem, né? A imagem que foi enviada para ele estar fazendo a verificação. Vai ver do lado direito ali todos os metadados, nome do arquivo, tamanho. Vai ver também a mensagem que foi enviada. Por favor, aprovar esse processo, esse projeto, verificar tal. Então, se for uma conta, né? Então você tem que estar verificando. Você vai verificar e pode reprovar ou reassignar. Reassignar seria se caso você não é o usuário para tomada de decisão, você vai reassignar esse fluxo, né, esse workflow para outro usuário ao que seja responsável desse processo. Tá? Então você vai reassignar e assim você vai reassignando esse processo aí do workflow, até que ele chegue no final de ser aprovado ou reprovado. Como funciona o workflow? Né? Existem duas formas. Existem o workflow automático e o workflow manual. Vou explicar para vocês as duas formas para que vocês possam entender, né, e ver qual que seria a melhor forma que pode aplicar dentro do seu negócio. Tá? Qual que seria melhor para a sua aplicação. Na forma manual, é uma forma simples, né? Não é difícil, você vai lá, vai selecionar dentro do JET, né? Você vai selecionar o seu documento, né? O documento que você que deseja criar o workflow, você clica nele, ele vai abrir a janela de opções, né? Na janela de opções, desde que esse usuário tenha a permissão de criar o workflow, isso é o administrador que define, tá? Então, tendo essa opção, o usuário vai criar um workflow. Vai clica ali para criar um workflow, vai abrir a janela de criação do workflow, tá? Não se preocupem com o layout aí o idioma, porque isso aí é customizável, tá? Tem os idiomas para português, inglês, espanhol, isso aí é dependendo da necessidade do cliente, você pode estar alterando os idiomas, tá? Então, nesse caso aqui, nessa janela, ele selecionou um documento. Primeiro passo, ele vai selecionar para qual usuário ele vai mandar esse documento. Qual usuário que é o responsável de aprovar ou reprovar
esse processo que ele vai criar. Neste caso aqui está Demo Web Viewer, né? Um exemplo. Ele vai escolher ali a expiração ali, se é normal ou urgente, né? Tem regras criadas pelo administrador de tempo, né? De aprovação, né? Se demorar muito para o usuário aprovar ou reprovar, ele vai começar a mandar várias notificações para você, né? Para o criador avisando, ó, tá chegando a data limite e tal. Aí você pode reassignar para outro usuário, né, que seja responsável também. Tem a opção ali também de você colocar a mensagem, uma mensagem de texto relacionada ao documento que você esteja enviando. Feito isso, envia o documento, vou clicar ali no Yes, né? Enviando o documento, automaticamente quando você cria um workflow, ele já manda um e-mail também, tá? Ele manda um e-mail notificando o usuário que está recebendo esse workflow, tá? Além do e-mail, ele também manda uma notificação, tá? Ele vai mandar uma notificação para aquele usuário que ele vai poder receber no seu dispositivo móvel, né? No seu celular ou no seu smartwatch, no seu relógio também, tá? Então é um meio de garantir que mesmo se o responsável estiver externo, estiver viajando, ele vai ter ciência, né, que tem um workflow que precisa da sua interação, né, que ele precisa estar entrando no sistema para estar verificando o que se trata desse workflow que ele precisa aprovar ou mesmo reassignar ou reprovar. Ao entrar no workflow, né, ele vai verificar qual seria o documento, né? Você pode ver que o workflow vai estar iniciado, ele vai logar, vai verificar qual seria a mensagem, todas as informações, e na parte esquerda ele vai tomar a decisão de reprovar, aprovar ou reassignar também. Como seria a forma automática? A forma automática ela seria um pouco mais simples, né? Você criaria uma regra de negócio, criaria uma regra dentro do sistema, né, onde você colocaria um intervalo de tempo para ele verificar esta regra de negócio. Como que seria isso? Vou mostrar aqui um fluxo. Você selecionaria uma entrada de informação, um input, né, uma entrada de dados. Neste caso pode ser uma pasta, né? Você selecionaria uma pasta e você definiria de tempo que ele seria como um robô automático que faria a verificação naquela pasta no tempo que você deixou definido na configuração pela regra, né? Pela regra que você deixou definido. Neste caso eu coloquei um exemplo de 60 segundos. De 60 segundos ele vai verificar naquela pasta se tem algum documento. Entrou algum documento na pasta, ele já automaticamente vai importar o documento e já criando um workflow automático e já mandando as notificações e o e-mail para os usuários que você deixou definido, tá? Você pode deixar lá o e-mail do usuário que na hora que entrou um documento numa pasta, ele já cria um fluxo automático sem você ter a interação, sem você estar precisando clicando, acessando o GED, tá? Obrigado, pessoal. Espero que tenham entendido sobre o workflow. Continue nos acompanhando nos próximos vídeos. Obrigado e até o próximo.